Então, Jesus era para morrer apedrejado? Primeiro que Jesus só podia morrer de crucificação, porque a crucificação era o cumprimento de uma profecia, né? Era a única forma de Jesus se fazer maldição por nós, porque estava escrito que maldito era todo aquele que fosse preso no madeiro. Então, a única forma que Jesus poderia morrer para que ele se fizesse maldição por nós seria pela crucificação. No caso, por que Jesus não é apedrejado? Você percebe que o próprio João Batista, por exemplo, falou um monte de coisas terríveis na cara das autoridades judaicas, né? Quando eles iam se batizar, João Batista falava um monte de coisa para eles. Eles tinham medo do povo, né? Imagina o medo que eles sentiam de fazer alguma coisa com Jesus, sendo que Jesus estava curando cegos de nascença, coxos de nascença, pessoas leprosas. Você imagina o medo que essas autoridades tinham de o apedrejar. E outra questão, as autoridades judaicas sabiam que Jesus era o Messias. Tem um trecho nas Escrituras que pouca gente lê, que Jesus diz para as autoridades judaicas. Depois vocês pesquisam no Google. Vocês sabem que eu sou o Messias, mas não me confessam por medo de perderem os seus lugares na sinagoga. Então, como é que você vai apedrejar o Messias? Então, ali eles sabiam que Jesus era o Messias, tá? Eles não iam querer matar o Messias. Então, aí Jesus cumpre algumas profecias, né? Eles entendem pelas escrituras. Inclusive, existe uma profecia lá de Amós que o tabernáculo de Davi seria restaurado. Então, que haveria a fé em Deus, a liberdade, né? Entre os gentios também. E ali tinha chegado esse tempo em que os gentios iam fazer parte do tabernáculo, da restauração desse tabernáculo de Davi. E você não vê isso na religião judaica hoje em dia. Você só vê isso no mundo todo, né? As pessoas que não são do povo judeu que estão entrando pelas portas do evangelho, né? Na época de Paulo ali havia um enfrentamento ali de alguns fariseus que se converteram ao cristianismo, que queriam que os gentios se circuncidassem para cumprir a lei de Moisés, só que Paulo, Pedro e todos os demais apóstolos e discípulos, né? Os discípulos de Jesus e os apóstolos, ou outros que se tornaram apóstolos, né? Como Paulo, que não foi discípulo, como João Marcos, né? Que também não foi discípulo de Jesus diretamente, mas são apóstolos, todos eles entraram em comum acordo para que não houvesse essa questão de se circuncidar os gentios para cumprir a lei de Moisés, né? Então, você percebe que a profecia de Amós, ela está vindo, né? O tabernáculo de Davi está sendo restaurado e as pessoas de fora de Israel estão buscando a presença de Deus. Então, há essa profecia que nunca ocorreu entre os judeus lá, por exemplo. Ocorreu nessa época de Cristo. E o evangelho é passado para os gentios também, né? Não só fica preso entre o povo judeu. E ali você tem também, nessa questão aqui, que o Sabino fala que Jesus tinha que morrer apedrejado, na própria cruz tinha ali a acusação pela qual o criminoso era. A penalidade, por que ele foi crucificado? Estava lá que Jesus era o rei dos judeus. E foi questionado lá, os fariseus foram questionar o Pilatos para que ele botasse que Jesus disse aquilo. E Pilatos não permitiu que fosse alterado isso. Porque ali a causa da morte de Jesus era ser o rei dos judeus. Então você vê que não é só a questão de blasfêmia. Jesus era para ser apedrejado porque o crime para blasfêmia era o apedrejamento. Mas as palavras de Jesus não caracterizavam blasfêmia nem quando ele dizia que ele era filho de Deus, né? Porque nem quando ele dizia que ele era o próprio Deus, porque tem texto na Bíblia que diz: sois deuses. E esses argumentos eram utilizados por Jesus dentro das Escrituras. É. Então, as autoridades, mesmo pagando pessoas para tentar acusar ele daquilo, as testemunhas não conseguiam. Elas se atrapalhavam na hora de ficar. Elas se contradiziam, né? Não conseguiam dar o testemunho contra Jesus.
Então eles tinham essa certa dificuldade. Se eles apedrejassem Jesus, toda a multidão iria fazer maldade com eles, né? Não ia aceitar aquela situação. Então, por mais que eles quisessem talvez apedrejar Jesus, eles não conseguiam isso. Então tentaram colocar Jesus contra Roma para que Roma cumprisse essa penalidade, né? Então a gente vai percebendo durante a história que poderia ser o apedrejamento, eles poderiam querer aquilo, sim, mas o problema é a dificuldade que eles teriam de fazer isso. Você vê que eles não sabiam por onde andava Jesus. Eles tiveram que ter o apoio de Judas Iscariote para mostrar quem era Jesus. Muita gente não sabia quem era Jesus. Tanto que Jesus falou: aquele que eu beijar, é esse que vocês têm que prender. As autoridades romanas não sabiam quem era Jesus. Então, essa entrega, né, de comum acordo, ficava à mercê de uma identificação, né, porque quem ia capturar Jesus era os centuriões romanos ali que foram capturar. Então, Judas tinha que dar para eles não pegar a pessoa errada, Judas tinha que dar a planta, né? Então, Judas, aquele que é o beijar, esse que é o Cristo. Então, para você ver a dificuldade que eles tinham, né? Jesus não ficava parado num canto esperando as autoridades judaicas virem fazer o que quiserem com ele. Não, ele andava e as multidões seguia e isso tudo confunde, né? Toda a ação ali dos fariseus que planejavam matá-lo. Mas de qualquer forma, as autoridades judaicas sabiam que Jesus era o Messias. Isso está nítido nas escrituras. Só que passa muito despercebido, as pessoas não costumam ler, né, e se esquecem dessa situação. Imagina você apedrejar o Messias, né? Se bem que eles não queriam que sujar as próprias mãos. Foi isso que Pilatos fez. Eu lavo minhas mãos do sangue desse homem justo, né? Eu lavo as minhas mãos. Porque a própria mulher de Pilatos tinha falado que teve sonhos com ele, que ficou atormentada por conta daquele homem justo, né? Então, os próprios sonhos da mulher de Pilatos, né, que talvez tivesse alguns dons, né? A gente não sabe, mas o Pilatos ele tentou essa ocasião da Páscoa para libertar um preso. Não existe isso nos estudos da cultura judaica nem na cultura romana ali. Não existe essa prerrogativa de soltar um preso por ocasião da Páscoa. Possivelmente era um costume da época ali, só de Pilatos, foi criado ali para... Porque quando você soltava um preso como Barrabás, que era tido como um cara que se voltava contra o Império Romano, fazia alegria do povo judeu, né? Porque alguns acreditavam que ele era como se fosse um herói, né? Um cara que estava lutando contra um sistema opressor, um sistema que está oprimindo os judeus. Então, quando se libertava esse cara, parece que dava uma alegria para aquele povo, né? Mas, mesmo assim, o povo foi incitado pelas autoridades judaicas para que Jesus fosse morto, né? Eles foram incitados. E aí você tem essa discussão aqui que, para mim, só é mesmo para continuar ganhando seguidores, né? Ganhando recursos financeiros e aparecendo.